Bom dia, pessoal. Essa é a nossa semana 15 e nós vamos dar sequência ao nosso estudo com conteúdo sobre o arcadismo. Nós já introduzimos nosso capítulo, entendemos o significado da palavra arcadismo, de onde ela deriva, por que ela recebe este nome. Vimos alguns acontecimentos que favoreceram o surgimento do arcadismo aqui no Ocidente. A influência, percebemos aí a influência do iluminismo dentro dessa corrente Arcade. Conhecemos o pensamento de alguns pensadores, né, que foram bastante relevantes para o iluminismo e, consequentemente, para o arcadismo também. Na sequência, a gente viu um pouquinho de fatos que aconteceram tanto em Portugal quanto no Brasil, que foram históricos, né, como a expulsão dos jesuítas durante o reinado do Marquês de Pombal. E aí no Brasil essa expulsão faz com que os brasileiros, as pessoas, deixem de ser influenciados por essa ordem religiosa e passem a ter um pensamento mais voltado para o iluminismo. A gente trabalhou também as características, a relação do arcadismo com o iluminismo, o racionalismo, o retorno à arte clássica, o retorno à natureza, o fingimento poético, a simplicidade. E a gente viu como cada um disso daqui é notório dentro das poesias, né? A gente já viu como que identifica essas características na poesia. Então, hoje a gente vai trabalhar as páginas 144 e 145, onde a gente começa estudando aqui um pouco sobre os autores e obras de Portugal. Quem em Portugal, como surgiu o arcadismo em Portugal, qual a importância de estudar Portugal para o Brasil, quais são esses autores. O Brasil, ele se influencia durante o arcadismo, ele tem uma influência direta das obras Árcades, das produções Árcades e seus autores. Então, assim, em Portugal, o arcadismo ele surge no ano de 1756 e um pouco depois ele vai surgir aqui no Brasil. Então, do ano de 1756, teve um marco, algum feito, alguma publicação, alguma inauguração que marcasse cronologicamente o início do arcadismo lá. E esse feito foi a fundação da Arcádia Lusitana. Essa Arcádia Lusitana, que era uma espécie de grêmio, é um local onde os artistas se reuniam para declamar poesias, para falar de textos, para cantar, para falar da própria obra de arte. Então, essa Arcádia Lusitana durou até o ano de 1825, quando foi publicada a primeira obra do romantismo chamada Camões, do escritor Almeida Garrett. Então, quando surge essa obra, termina o arcadismo e inicia o romantismo em Portugal. Por que a gente vai estudar primeiramente o arcadismo em Portugal? Porque muitos autores influenciaram a escrita dos autores brasileiros. Por exemplo, o autor Boccaccio, que teve uma influência direta em relação a esses autores. Uma outra prova disso, uma outra prova de que há uma influência do arcadismo sobre o Brasil, é que assim como lá em Portugal inicia com a fundação da Arcádia Lusitana, aqui no Brasil também nós temos a fundação, só que uma fundação da Arcádia Ultramarina. E essa foi criada, foi idealizada por Cláudio Manuel da Costa, também tendo inspiração aí na Arcádia Lusitana de Boccaccio, ou que Boccaccio venha participar. Quem é Boccaccio? Boccaccio é esse representante da literatura Arcade em Portugal. Ele marca, na verdade, a transição entre o arcadismo e o romantismo. O nome completo desse autor se chama Manuel Maria do Boccaccio. Ele é de 1765, da cidade de Setúbal, em Portugal. O que sobre a vida dele é relevante? Bom, primeiramente entender que ele teve uma vida bem conturbada. Como assim? Ele fez várias viagens, né? E nessas viagens ele adquire várias experiências positivas, mas também negativas. O nome pastoril dele, ou seja, o pseudônimo que ele adota para trabalhar algumas de suas obras é Eumano Sadino. Eumano Sadino é um anagrama de Manuel, né? Que é o nome dele. E o segundo se refere ao rio da sua cidade, que é o Rio Sado, que é uma homenagem, Sadino, homenagem ao Rio Sado. Então, ele tem esse pseudônimo, ele adota esse pseudônimo para trabalhar algumas de suas principais obras.
Em relação às características de Boccaccio, temos uma curiosidade. A sua obra divide-se em 2 blocos. Ora ele é satírico, ora ele é lírico. Em relação ao gênero satírico, que é de menor importância, o que a gente percebe? Uma ironia corrosiva, parecida com aquela obra de Gregório de Matos. Mas a poesia que ele ganha grande relevância mesmo, que ele se destaca, que ele ganha notoriedade e se torna relevante para a literatura, é o seu gênero lírico, onde ele escreveu muitos poemas. Porém, o gênero que se destaca nesse período são os sonetos. Ele é considerado um dos 3 maiores sonetistas da literatura de Portugal. Além dele, a gente tem apenas Camões e Antero de Quental, que seria aí uma tríade, né? Camões, Antero de Quental e do Boccaccio. A poesia lírica desse autor está dividida também em 2 fases. A primeira, ela é bem árcade, tem características árcades, né? Ela segue as convenções árcades, e a outra que não é árcade, porque ele representa essa transição para o romantismo. Então, ele já tem uma característica romântica. Então, temos textos que têm características do arcadismo e, em um outro momento, características do romantismo. É o que a gente chama de produção pré-romântica. Ele ainda mantém a estética arcade e busca pela simplicidade estilística, pela clareza de ideais. Apesar de apresentar conflitos, ele tem outra característica também, que é o pastoralismo e o bucolismo, que são convenções do arcadismo e a perfeição formal. Então, ele tem essas características, mas ele já tem aquele sentimentalismo do romantismo também, que é uma característica que não é típica do arcadismo. Veja só, aqui nessa obra, a gente consegue perceber alguns temas do arcadismo. Convite a Marília diz assim: já se afastou de nós o inverno agreste, envolto nos teus úmidos vapores, a fértil primavera, a mãe das flores, o prado ameno de boninas veste. A gente consegue perceber aqui, né, o retorno da arte clássica, a menção a personagens da mitologia grega, como ele faz aqui no segundo verso. Adejam entre Zéfiros e Amuras e toma o fresco tejo a cor celeste. Eu até usei esse poema como exemplo quando a gente estava trabalhando as características. E aqui também tem, além dessa temática, a gente vê temas que revelam um avanço em relação ao arcadismo. Temos versos a demonstração de confissões desesperadas, presença de certo irracionalismo motivado pela exacerbação das emoções. Então, além desses traços árcades que a gente mencionou aqui, ó, a busca da simplicidade, a clareza nos ideais, o pastoralismo, o bucolismo, a gente consegue perceber também um certo irracionalismo, né? Uma exacerbação de sentimentos, e a gente vê um conflito, uma luta travada entre razão e sentimento. Aqui, por exemplo, ele clama pela razão, mas ele está preso aos sentimentos que ele tem pela Marília. Importuna razão, não me persigas. Cesse ríspida voz queima, murmura, se a lei de amor, se a força, se ternura, nem domas, nem contrastas, nem mitigas. Se acusas os mortais e os não abrigas, se conhecendo o mal, não dás a cura, deixa-me apreciar minha loucura, importuna razão, não me persigas. Ou seja, deixa eu aproveitar esse meu sentimentalismo, deixa eu aproveitar esse meu amor e se afasta de mim, razão, porque ele quer agir pelo coração. Então, a gente vê que é um conflito travado. Ele ainda está preso a questões racionais, mas ele está vivendo um amor que é uma pura loucura, né? Os traços fundamentais dos textos são pessimismo e desilusão. Então, assim, que característica é marcante da obra de Boccaccio? Quais temáticas ele mais aborda? Como que ele trabalha os seus textos? Os seus textos estão permeados pelo pessimismo e pela desilusão, e a morte também é uma ideia muito fixa, que representa a solução dos seus problemas. Ou seja, uma característica bem byroniana, né, da segunda geração do romantismo. A gente poderia resumir a poesia de Boccaccio como uma poesia que representa a solidão, a dramaticidade e a poesia noturna. E o nosso outro autor, que a gente vai trabalhar hoje, ele faz parte do arcadismo no Brasil. Quando que surge o arcadismo no Brasil? Ele surge exatamente no ano de 1768, com a fundação da Arcádia Ultramarina. E também a gente tem a publicação de um livro que se chama Obras. Esse livro, em alguns
livros, outras apostilas, algum outro material relacionado à literatura, vocês podem encontrar como obras poéticas também. Mas aqui o livro trouxe para vocês obras. Essa corrente literária permaneceu até 1836. Em 1836 surgiu um livro diferente, com outras características, com bastante sentimentalismo, que não tinha nada a ver com o romantismo, que foi escrito por Gonçalves de Magalhães. Esse livro se chama Suspiros Poéticos e Saudades e marca o início do romantismo no Brasil. O autor que a gente vai estudar hoje é o Cláudio Manuel da Costa. Ele é um representante também da literatura arcade brasileira e ele representa a transição do barroco para o arcadismo, ou seja, ele tem características barrocas e características arcades. O Tomás Antônio Gonzaga, que é o outro autor, é um típico arcade. Ele marcou realmente a literatura arcade como uma das suas obras mais lidas de todos os tempos na literatura, que se chama Marília de Dirceu. Então, ele é bastante arcade. Já o Cláudio Manuel da Costa tem traços barrocos. Bom, o Cláudio Manuel da Costa nasceu no ano de 1729 em Minas Gerais. Ele foi aluno dos padres jesuítas, depois foi para Coimbra, né, porque aqui não tinha universidade, ele cursa direito lá e na volta ele exerce a advocacia na cidade de Vila Rica, sendo um dos mais ricos da província. Por que é importante, professora, a gente estudar essa parte aqui sobre Cláudio Manuel da Costa? Porque quando você lê os textos, né, ele se declara um pastor de ovelhas, e a sensação que a gente tem é de que ele é um fazendeiro, um típico pastor ali de ovelhas, um homem muito bucólico, mas na verdade isso faz parte do fingimento poético. Ele foi denunciado como participante da Inconfidência, foi preso, foi exilado, e na prisão supostamente ele suicidou-se. Não se sabe ao certo se ele foi assassinado ou se ele mesmo praticou esse suicídio. As obras que ele publicou se chamam Obras Poéticas. Está vendo, gente? Ó, aqui já está Obras Poéticas. Lá, quando a gente marca o início, está somente obras. Não me perguntem por quê, mas existe essa curiosidade sobre esse livro. Uma hora ele é chamado de Obras Poéticas, uma outra hora ele é chamado apenas de Obras. Vou carregar aqui. Pronto. Então, dentre suas obras mais importantes, está aqui Obras Poéticas, Vila Rica, que foi publicado mais ou menos entre o ano de 1773, não, 1839, né? Foi escrita entre 1773 e publicada em 1839. Em relação às obras de Cláudio Manuel da Costa, o que a gente pode destacar? Que ele apresenta essa transição, né? A obra dele apresenta traços barrocos e arcades, e em sua poesia a gente percebe uma postura bem racional. É racional, estilo arcade, e emocional, estilo barroco. Então, qual que é o resultado dessa mistura de estilos? A gente tem poesias com temas que são muitas vezes barrocos, né? Com formas estilísticas simples, claras, fortemente equilibradas, utilizando-se em alguns momentos a mitologia clássica, ou seja, trabalha a temática barroca com características arcades. E nota-se também em sua obra uma forte influência da lírica camoniana, que é utilizada principalmente na forma poética, utilizando o soneto, que são textos que possuem 2 quartetos, aqui, 2 estrofes com 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos. Os temas são quase sempre relacionados ao dilaceramento pessoal. Esse dilaceramento pessoal é causado pela certeza da brevidade da vida, da fugacidade dos sentimentos, da solidão, a dor de existir, ou seja, a questão do carpe diem que vai ficar aqui na cabeça do autor, né? A necessidade ou não de viver aquela situação pela certeza da fugacidade da vida. Então, o sofrimento é, sem dúvida nenhuma, uma peça constante, uma temática constante em seus textos. Aqui a gente tem outro traço característico de Cláudio Manuel da Costa, em relação aos outros poetas, é a questão da ambientação. Onde acontece essa poesia, onde é trabalhada essa poesia que ele tanto cria, né? Que ele tanto se apresenta, se manifesta. Então, todo texto ele tem uma ambientação, tem um local. E onde é que é o local preferido de Cláudio Manuel da Costa? Poesia da maioria dos arcades tem como pano de fundo o bosque.
né, que é algo totalmente desconexo à paisagem brasileira. Mas o Glaucete Saturnio, que é o Cláudio Manuel da Costa, encontra-se em meio às penhas, ou seja, às rochas. Ele prefere tratar a ambientação onde acontecem os encontros, onde aquele poema dele existe, em meio às rochas, mas ele nunca se refere a rochas. Ele chama essas rochas de penha. A penha torna-se símbolo de mais um dos dramas existenciais do poeta. Como uma alma tão terna quanto a dele pode haver nascido em um local de tamanha dureza? Esse é o questionamento de Cláudio Manuel da Costa. E a gente percebe aqui, ó. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma eterna, um peito sem dureza. Então, a gente percebe aqui a ambientação, né, onde eles colocam, com base na paisagem mineira em sua poesia, alguns críticos classificam-no como poeta telúrico, ou seja, poeta da terra. O iniciador do arcadismo também escreveu um poema épico que tem uma relevância menor, que é chamado Vila Rica. Tá? E o próximo autor que a gente vai estudar, tanto o autor quanto sua obra, se chama Tomás Antônio Gonzaga, mas isso é assunto para a próxima semana, para a próxima aula, tá bom, gente? Então, aqui, além dos poemas de Cláudio Manuel da Costa, existe também esse poema épico, eu acredito que vocês lembram da característica da épica, né? Por que ele é épico. E eu queria comentar com vocês na aula de quinta-feira sobre isso. Então, deem uma lida melhor, assistam com bastante atenção e quinta-feira a gente se encontra para debater um pouquinho mais as dúvidas que possam ter surgido aqui, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.